Abra comigo já a sua Bíblia, Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga meu Deus. Okay. Verso 10 em diante. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte, a sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos. Rodeou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes, e estendendo as suas asas, toma-os e leva-os sobre as asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Diga comigo assim: como a águia desperta a sua ninhada, adeja sobre os seus filhotes, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Santo eterno Deus, te agradecemos nessa manhã. Te agradecemos, ó Pai, por cada louvor, cada cântico, cada palavra que já tem sido ministrada aqui nesse púlpito. Senhor, no nome de Jesus, abre agora os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, pensa através da minha mente e usa as minhas cordas vocais. No nome de Jesus, dá-nos o entendimento, Pai, como podemos andar numa vida sobrenatural. Como, Senhor Deus, podemos entender que o Senhor está nos levando para maiores alturas? Como que o Senhor vai fazer, Pai, com que a igreja possa entrar numa nova dimensão de fé? Pai, no nome de Jesus, toca em cada um agora que está passando por algum tipo de prova, e que os nossos olhos, que a nossa visão possa ser esclarecida pela revelação da Tua palavra. Fala, Senhor, nessa manhã conosco, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Antes de você se assentar, pergunta para alguém assim: você quer andar no sobrenatural? Pergunta para o outro irmão, você quer? Pergunta. Se você já o fez, tome seu assento. Quem aqui quer andar no sobrenatural? Está meio fraco. Quem quer andar no sobrenatural aqui? Irmãos, eu quero dar para vocês aqui nessa manhã 4 princípios que vai acontecer, você queira ou não, e talvez você não entenda, e por não entender gera confusão, frustração, decepção. Mas é a forma que Deus age para que a igreja possa andar numa outra dimensão espiritual. Amém? Quando nós lemos aqui, vemos que o Senhor compara, é o povo que estava no Egito. Deus tira o povo do Egito com um braço forte. Deus queria que eles tivessem uma caminhada. O alvo não era morrer no deserto, o alvo era tirar o Egito de dentro deles no deserto, para que eles pudessem entrar na terra prometida. Quem pode dizer amém? Amém? Porque às vezes, irmãos, a gente passa tanto tempo numa situação que nós começamos a achar ou pensar que vai ser sempre assim. Mas Deus manda eu te dizer nessa manhã que o melhor vai acontecer, que a bênção é liberada, que a promessa vai se cumprir, não lá no céu, mas aqui na terra, em nome de Jesus. Mas quando você já passa, como aconteceu ali, não foi uma geração, nem 2, nem 3, nem 4, foram 430 anos que o povo estava acostumado. Acorda de manhã, faz tijolo, come um pouquinho, faz mais tijolo, dá uma parada, faz mais tijolo, vai deitar, acorda de manhã, faz tijolo. A vida deles se tornou numa monotonia, eles se acostumaram a viver daquele jeito, mas Deus queria colocar algo neles, e Deus quer colocar algo em você nessa manhã.
manhã que a sua vida vai mudar. Quatro coisas, irmãos, que eu vejo aqui. Nós vemos ali que ele trata o povo como a águia. Nós já ouvimos tantas mensagens de águia, eu acho fantástico, amo a águia, é um símbolo tremendo, a força da águia, a revelação da águia. A águia, tem livro que fala da águia ou galinha, porque a diferença é incrível. A galinha tem uma visão limitada, a águia vê, acho que 3.000 vezes mais do que uma galinha. A galinha só vê a sua volta, a águia vê em 3 dimensões. Ela vê para cima, ela vê para frente, ela vê para baixo. Você vê, eu já vi muitas águias lá nos Estados Unidos, e você vê ela, irmão, alto. É uma altura incrível, mas ela pode ver um ratinho lá embaixo. E ela desce e dá um rasante, pega aquilo e leva como sua presa. Irmãos, Deus te chamou para ser como uma águia. Você não vai ficar limitado mais por aquilo que está à sua volta. Deus hoje quer abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar que aquilo que os olhos não viram, ouviram não ouviu e jamais subiu ao coração do homem. Isso é o que Deus tem separado e preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui nessa manhã, dá um glória a Deus. Aleluia. Então diga assim comigo. Primeiro, Ele me cobre. Está fraco, diga Ele me cobre. Irmãos, é o tratamento que o Senhor nos dá. Ele te cobre, é onde você sente proteção, é onde você sente o carinho, é onde você sente o afeto, mas é também onde você sente o calor. Gosto demais do Salmo 91. E os crentes que usam a Bíblia como amuleto geralmente deixam lá aberto. Mas não adianta deixar a Bíblia aberta, irmão, se você não sabe o que está dentro dela. A palavra tem que ser revelada para você. Lá no comecinho diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo aqui nessa manhã? A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço. Você está preparado para isso, irmão e irmã? Olha toda a situação contrária à sua vida hoje e toma posse dessa palavra. Certamente, sem sombra de dúvida, Ele te livrará do laço. Pode estar feito, mas não vai te prender. Não é o que a palavra diz? Nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. Não está falando que não vai ter arma, só está falando que essa arma não vai prosperar. Nós pensamos e oramos: Senhor, eu repreendo toda a arma. Irmão, não adianta repreender a arma. Toma posse que a arma pode ter sido feita, mas isso que o inimigo intentou contra a sua vida não vai prosperar. Amém. Conversando com meu cunhado há um tempo atrás, ele falando, e um cara no trabalho dele, ele ministrando e falando de Jesus para o cara, e ele falando: não, aceitei a Jesus, que bênção e tal. Passa um tempo, ele vai para a Bahia, vai para Salvador, sei lá, um lugar que ele foi, tirou umas férias, chegou lá, foi comer aquelas comidas que só tem lá. Alguém chegou, pôs uma fitinha no braço dele e falou para ele assim: se você tirar isso, você morre. Ele voltou, meu cunhado perguntou para ele: rapaz, que fitinha é essa aí, rapaz? Não, sabe o que é? Fui comer uma comida lá e a moça falou para pôr uma fitinha, que era para não sei o que e tal. Eu deixei, aí ele falou: por que você não tirou, rapaz? Porque ela falou que eu vou morrer. Pode fazer fitinha, acender vela, matar frango, fazer o que for. Nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida, porque maior é aquele que está em você do que esse que está no mundo. Diga: maior é Deus que está, faça assim, em mim, do que esse que está no mundo. Irmão, para de andar achando que a macumba vai te pegar. Você já tem autoridade para pegar em serpente e escorpião.
Biblicamente, o serpente e o escorpião é o quê? Serpente tem veneno mortal, escorpião também. E Deus fala, você tem autoridade para pegar. Você pode pegar obra de bruxaria e você crendo no nome que é sobre todo nome, não vai afetar sua casa. Os países que nós vamos, lugares que nós vamos, só no Japão, 800 mil deuses, irmão. Eu tenho lá tempo para ver que Deus que está vindo contra a minha vida, maior é. Acabou. Amém. Teve uma fase que eu estava estudando tanto sobre batalha espiritual, e eu queria saber nome de demônio, nome de demônio, nome de demônio, nome de demônio. Irmãos, tem que saber um nome. Jesus. Amém. Quando ele tenta, quem aqui já teve pesadelo que você não conseguia sair de dentro dele, e você fica com a boca amarrada e tenta sair, não dá certo. Alguém já passou por isso? Alguém? Tem alguém? Olha. Irmãos, eu já passei tanto isso, mas no meio do meu dente travado, às vezes acontece lá, aconteceu uma vez na Coreia, fiquei paralisado na cama, no sonho eu vi três coisas negras entrando dentro do quarto, tentando me aprisionar na cama, e eu só comecei a falar assim, Jesus! E parecia que um estava com a mão aqui assim, dava para me soltar, e eu, Jesus, e eu comecei a clamar Jesus, irmão, e quando a terceira vez que eu clamei, fez assim, porque maior é aquele que está em você do que esse que está no mundo, aleluia, ele é maior, irmão. Início do ano passado, ano passado, fez um ano agora, eu dirigindo, fomos para uma cidade, nossa cidade é muito pequena, não tem nem shopping, não tem loja, só tem o Walmart. Fomos para uma outra cidade, começou a nevar. Irmãos, neve não é tão perigoso, o perigoso é algo que eu não conhecia, que se chama gelo negro. Black ice. Estou voltando na pista. Devia estar ali uns 90, 100 por hora. Eu só dei um toquinho no freio assim. Quem já me viu dirigir, irmãos, modesta parte, eu dirijo bem. Irmãos, nunca aconteceu isso antes. O carro começou a rodar. Parecia câmera lenta. Assim, ó. Carros e caminhões vindo atrás. Silmara do meu lado, Kendrick atrás, com 2 anos de idade na época. E eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. E comecei a rodar. E o carro rodava. Eu parava perto do acostamento, brecava, ele rodava para o outro lado. Irmãos, e nenhum carro bateu no meu carro, e eu clamando sangue até o carro parar. A Silmara grudada no banco, não se movia, e eu falando, o sangue de Jesus tem poder. E o carro rodando 5 vezes. Sabe o que é rodar 5 vezes? Nenhum carro bateu. Parou no acostamento. A Silmara branca, ela já é pálida. Olhou para mim assim e falou, e aí? Falei, beleza. Na nossa frente, irmãos, pelo menos 6 acidentes. Com o mesmo problema. O nosso não aconteceu nada. Todos eles, um capotou, o outro bateu no da frente. O outro rodou de trás, veio e encheu. O outro pegou fogo. E eu olhando, irmão, não fiquei feliz não pela desgraça dos outros, eu fiquei feliz porque o livramento de Deus veio, porque o nome dele está na minha boca e no meu coração, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, você tem que estar, nós falamos em inglês, rapture ready. Você tem que estar pronto para o arrebatamento, mas eu digo mais, você tem que estar pronto para o inimigo. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Não é de vez em quando, não é quando você ora, não é quando tem culto, é durante a semana, irmãos, eu fico imaginando, a igreja tem que ser como uma tropa de elite, que está preparada para mandar fogo no inimigo, quando ele vem, quando ele pensa em fazer alguma coisa, você já vai, o nome. Ficamos sabendo aí agora desse terremoto no Chile, 8,2
8,8, irmão, é cruel. Eu já passei um de 4,3. 4. E eu quero falar para você, irmão, irmã. Tem gente falando aí que vai vir um terremoto sobre a Avenida Paulista. Ore para que não venha. Ore. Não sei se é profecia do caos, se é profecia de Deus, mas eu prefiro pedir misericórdia de Deus e falar, Senhor, que não venha. Porque quem nunca passou por um terremoto não entende que não vai ser só na Avenida Paulista. Irmãos, eu estava dormindo um dia 4 da manhã, quando a cama, a casa inteira fez assim, ó. E eu já sou tão ligado com o inimigo assim, que eu pulei da cama. Silmara roncando. Ela crê tanto que aos seus o Senhor dá enquanto dormem, que nada impede ela de dormir, irmão. Ela me falou um dia, ela dormiu no chuveiro em pé, com a água caindo na cabeça dela, gente. Eu já dormi no ônibus, sentado, né, tal, você vai ao trabalho cedo de manhã, e geralmente você acorda 2 pontos antes. O ruim é quando você passa. Ela dorme em pé, gente. Eu pulei, a primeira coisa, está amarrado em nome de Jesus. Achava que era o inimigo tremendo na minha cama. Não sabia o que era. A casa tremeu uns 40 segundos. Fui na internet, para mim tudo, vai no Google. Comecei lá. Tremores, abalo sísmico, blá, blá, blá. Quando fui ver, tinha tido 4,4. Sabe onde tinha acontecido o terremoto, irmãos? 80 quilômetros da minha casa. Quantos quilômetros é a Avenida Paulista daqui? Mais ou menos 15. Irmão, se cai prédio lá, esse também cai. Você está entendendo? Então quem fala assim, Deus vai mandar terremoto, ele está repreendido em nome de Jesus. Eu prefiro crer que Deus vai dar livramento, que não vai mandar. Irmãos, porque 4,4 não quebrou nada em casa. Deu uma rachadura na parede do escritório, mas 8,8, irmãos, acaba com tudo. Então precisamos, irmãos, crer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga comigo nessa manhã, Ele me cobre. No meio da bala perdida, Ele me cobre. No meio da seta, Ele me cobre. No meio da enfermidade, Ele me cobre. No meio da, quando vem a enchente, Ele me cobre. Quando vem o acidente, Ele me cobre, irmão. A águia cobre, mas é a primeira fase, é o primeiro estágio, é maravilhoso. Agora tem mais, se Ele te cobre, é porque Ele vai tirar algo para fora. Diga para alguém, Ele sabe qual que é a temperatura que precisa para tirar o melhor de você. Quem crê nisso hoje? Por que eu digo isso, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Diga, pairava. Irmão, sabe o que é pairar? No original tem a ver com chocar. Sabia? Chocar. O calor, a presença de Deus estava chocando a terra que ia sair da água. Irmãos, quando Ele se assenta sobre uma situação, Ele sabe o quanto de calor que é necessário. Assim como a águia mãe, ela fica sentada sobre o ovo, ela não pode quebrar o ovo para tirar aquilo que está lá dentro. É o calor, é a temperatura que vem, e o ovo quebra de dentro para fora, não de fora para dentro. Irmão, se a prova tem aumentado, se a fornalha tem aquecido 7 vezes mais, eu tenho novidade para você nessa manhã. É possível que algo Deus vai tirar de dentro de você, que uma nova história, uma nova vida está para vir à luz. Quem crê nisso hoje? Quem está passando alguma prova quente aí? Olha aí. Ele está tirando algo de você, irmão. E ainda assim, quando a águia, filhote ali, filhote de águia, aguinha, biquinho fraquinho, feinha,
Eu já vi, irmãos, alguns vídeos de águia nascendo. Que coisa feia. Meio chupado, meio... Mas é ela que tem que quebrar. Se a mãe quebra, ela perde o processo de entender que ela tem força nela mesma. Deus manda te dizer, irmão, você é mais forte do que o que você imagina. Por isso que às vezes o socorro de Deus não vem, porque Ele quer que você tome posse da unção que Ele já colocou sobre a sua vida, e que você comece a abrir, porque em nome de Jesus, irmão, você vai sair para um novo tempo. Diga comigo, Ele me cobre. Você vê isso pela palavra. A palavra de Deus diz também que o Senhor se assentava sobre o dilúvio. Por quê? Porque Ele estava a ponto para liberar um novo tempo na terra. Quando Ele se assenta, o calor vem, a proteção vem, o cuidado vem. É maravilhoso. Dentro desse processo ainda, o filhote sai, ele está com fome, ele quer se alimentar, e ele só, a única coisa que a águia, filhote lá de águia faz, irmãos, é só isso, ó. Está com fome. E a águia mãe vai atrás da comida. Acha uma minhoca suculenta. Acha alguma coisa. Pica a comida. Coloca na boca da águia. Ela nem saiu do lugar. Ela está no ninho. Ela está numa zona de conforto. Ela está protegida. Ela pensa que a vida toda é isso. A águia vem, coloca na boquinha. Ela se alimenta, dá um sorriso para a mãe como do agradecimento. Mas daqui a pouquinho ela está com fome de novo. Irmãos, espiritualmente nós passamos pelo mesmo processo. E nosso alvo, meu alvo, como pastor, como apóstolo, como eu vou para as outras nações, não é fazer um milagre, não é só demonstrar que Deus cura, não é demonstrar que Deus prospera. Irmãos, a minha ideia, o meu alvo, se você não entendeu ainda, é passar para você aquilo que Deus fez na minha vida, para que você também possa experimentar na mesma medida ou até maior. Quem pode dizer amém por isso? Irmão, quando a igreja te faz dependente de tal forma que você não cozinha se não ligar para pedir uma direção, tem algo errado aí. Porque você tem que ser capaz de andar com a sua própria perna. Quem pode dizer amém? Enquanto a criança é pequena, é normal ela estar no colo. Mas irmãos, a minha filha, quando tiver 15 anos, se eu estiver carregando ela no colo, tem coisa errada. Tem gente que é assim. Diz que profeta. Ah, irmão, acha que eu devo viajar? Espera aí, vamos tirar a palavra. Olha, não vai. E a irmã do outro lado nunca pegou avião. O pássaro de aço pode cair. Irmãos, não é você buscar a palavra diretamente dele. Quem pode dizer amém? Não dependa da vida espiritual dos outros para ter a sua vida espiritual. Irmãos, você não vai crescer, não vai amadurecer. É necessário você saber como buscar de Deus por você mesmo. Quem recebe essa palavra hoje, diga amém. Então, irmão, se no passado você ia em alguma igreja, algum ministério que colocava medo, se fizer isso, vai morrer, vai descer na sepultura, se fizer isso, vai acontecer, a praga vai vir sobre você. Irmão, eu quero hoje ministrar uma palavra de libertação sobre a sua vida e sobre você que nos ouve também, porque nenhuma arma forjada vai prosperar contra ti. Aleluia! Tenha essa ousadia, tenha essa autoridade. Diga comigo, Ele me cobre. Segundo lugar. Diga, segundo lugar. Ele me desafia. Olha que tremendo isso, irmão. A mesma águia que preparou o ninho, que preparou tudo bonitinho, que arrumou o graveto, colocou folhinha, talvez algodão, para ficar confortável, para aquela águia, filhote que está ali no ninho, que é indefesa, a mesma mãe começa a tirar gradativamente aquilo que trazia conforto, e aquela águia que estava confortada começa a sentir, os galhos começam a picar, e ela fica incomodada, e ela repreende, e ela ora, e ela não entende o que está acontecendo. É possível que você esteja passando isso agora, na sua jornada espiritual. É possível que Deus está te desafiando.
Quem quer andar no sobrenatural? De novo. Ok. Só para saber se continua ainda querendo. Porque, irmãos, para andar no sobrenatural, Deus vai tirar o conforto. O amém ficou fraco agora. Irmão, não dá para ter uma coisa sem ter a outra. Não dá. Sorry to say, me desculpe, não dá. Não dá, seria bom ter a vida sobrenatural dentro dos seus termos. Mas para andar no sobrenatural, irmão, você vai dar um sentimento que algo está errado. Quem já sentiu isso? Vai dar um sentimento que o trabalho não está dando mais certo. Você foi promovido, o salário está bom, vem um incômodo, você já orou. Irmão, eu parto do princípio assim: se você orou, repreendeu, amarrou, fez campanha, se cobriu com o sangue de Jesus e ainda continua, pode ser que Deus esteja tirando algumas folhinhas para que o lugar que você descansava, você saia dele para experimentar aquilo de novo que Deus tem para você. Aleluia! Tem alguma coisa errada, algo errado com os filhos, algo errado no casamento. Não é para pensar em outro casamento, não. É possível que Deus quer levar o seu matrimônio para um novo nível de glória. Amém. Talvez vai ter que começar a orar mais junto, ler livro junto, gastar mais tempo, investir no casamento. Quem é casado aqui? Glória a Jesus. Homens, deixa eu fazer essa pergunta. E esposa, não belisca ele agora. Quando foi a última vez que você mandou flor ou deu flor para ela? Ó, tem gente que falou até vixe. Quando foi a última vez que você levou ela para comer? Fora. E não foi no McDonald's. Querida, vou te levar para jantar. Na onde, bem? Bob's. Estou falando, irmão, jantar ou almoçar. Mas você entender, irmãos, que o seu casamento precisa de manutenção. E eu falo como homem, porque o homem acha que nunca tem problema. A mulher fala, bem, vamos fazer aconselhamento. E, irmão, o homem tem paura. Se a mulher fala aconselhamento, ele... Para quê? Está tudo bem. E está caindo a casa. O casamento tem que ter uma manutenção, irmão. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Tem que gastar tempo, tem que pedir perdão, tem que entender a linguagem do perdão da esposa. Existem 5 linguagens, pelo menos, do perdão. Às vezes a mulher fala uma coisa, o homem fala outra, e ninguém se entende, porque a linguagem de perdão dele é diferente da dela, e quando ele pede perdão, ela acha que ele não pediu, porque na linguagem dele falava, ok, me perdoa, é o suficiente, e para ela tem que falar o porquê que está pedindo perdão. Olha como tem mulher aí assim. Perdão do quê? Me perdoa. Mas para ela tem que especificar. Pelo que eu falei. Pelo que eu esqueci. Me perdoa. Esqueci que era o nosso aniversário de casamento. Essa é mal, né? Eu acho que essa daí para bater ela, irmão, essa é cruel. Aí tem a linguagem de perdão que tem que ter restituição, gente. É bíblico. Zaqueu entendeu isso. A linguagem de Zaqueu de pedir perdão era: Senhor, se eu roubei em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Tem marido que não restitui nem meia. Aprenda, comunique, converse. Não é só casamento não, irmão. Nós, como brasileiros, a gente tem um problema de conversar com coisa que é estressante. Tem ou não tem? Fala a verdade. Que eu mudo a mensagem, gente. Sabe como eu faço? Eu deixo passar o estresse. E num dia que está tudo bem, eu volto naquele assunto que era estressante. Fora do estresse. E aí a gente conversa. E às vezes não dá para entender. No começo, Silmara, mas para que? Está tudo bem, para que falar disso agora? Eu falei, exato, porque está tudo bem. E eu acho assim, irmão, se você não volta para curar algo que foi mal resolvido, aquela ferida vai abrir de novo. Abre ou não abre? Então, melhor coisa, irmão, passou, está tudo bem, aleluia, vamos conversar sobre aquilo que aconteceu.
Mas saiba como falar. Não é falar assim, vamos falar sobre aquilo agora. Por quê que você falou isso da minha mãe? É bem provável que não vai dar certo essa conversa. Vamos voltar a mensagem aqui. Seminário de casamento. Julho, dia... Diga, em primeiro lugar, Ele me cobre. Segundo, Ele me desafia. Ele está tirando conforto, irmãos, para alguma coisa Ele quer tirar de dentro de você. Ele quer mostrar que a força que você tem é maior. Nessa parte do desafio, irmãos, Ele não só tira tudo de conforto. A águia mãe, ela vai empurrando o filhote para fora. Com o bico dela, ela vai levando ele para fora do ninho. Ele sai para fora do ninho. Ele olha, ele está lá nas maiores alturas, como a gente viu no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lá em cima. Até que ela pega essa águia. Diga comigo, Ele me pega. Ah, irmãos, Ele sabe como pegar a gente. Quem quer andar no sobrenatural ainda? Okay. As mãos já estão ficando. Ele te pega. E Ele sobe. E Ele começa a mostrar para você aquilo que você não tinha visto ainda. E Ele te dá uma visão panorâmica. E Ele mostra o que você pode ter. E Ele te dá a palavra. Às vezes Ele usa alguém com profecia. Às vezes Ele te dá um sonho. Ele te revela. Você se anima. Você se empolga. E você fica olhando tudo aquilo. Aleluia! Até que Ele pega e Ele te solta. Tem alguém que já sentiu isso? Irmãos, imagina a águia caindo. Tem alguém que já passou isso? Talvez o seu grito seja diferente do meu. Mas na mesma hora que Ele te solta, Ele te pega novamente. Irmãos, Deus está tentando fazer algo com você. Nós temos cantado tanto uma nova história, uma nova história, uma nova história, uma nova história. A nova história começa quando Deus começa a mexer no ninho. Quando Ele começa a mexer na sua zona de conforto, irmão. O povo egito não era porque era bom, era porque eles estavam acostumados a comer, fazer tijolo, descansar. Comer, fazer tijolo, descansar. Estavam embaixo de um cativeiro. Mas, irmão, você pode estar embaixo de um cativeiro e achar que está bom. Mas nessa palavra hoje eu tenho que crer que Deus quer te levar e revelar coisas que você não viu ainda. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer te mostrar que você pode ter mais do que o que você imagina. Aleluia! Da segunda vez, ele pensa, talvez tenha algo errado. Ele repreende, talvez ele ora pela águia mãe, não está entendendo. Mas ele começa a ver que quando ele bate a asa, o bracinho, alguma coisa acontece. Ele dá uma subida, ele cai de novo, sobe outra vez. Está chegando perto do chão. Mas, irmão, como a águia, Deus é tão tremendo que Ele não vai deixar você se esborrachar. Diga, Ele me cobre, Ele me desafia, Ele me leva e Ele me pega. Quando está chegando perto de novo, irmão, o coração já não fica tão... Terceira vez. E ela entende que ela tem algo nela que ela não sabia. A gente chama isso de soar, like an eagle in English. Ela começa a planar. Como que isso começou a acontecer, irmão? Como? O Senhor soltando ela. Irmão, você vai ver
que Deus colocou algo em você. Pare de lutar e aprenda a planear. Quem quer andar no sobrenatural aqui, diga amém. Irmãos, andar no sobrenatural é isso. Para de lutar no meio da prova. Para de lutar quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais. Para de pensar que é só o inimigo. É o inimigo, é o inimigo, é o cão, é o cão, é o cão. Pode ser que seja Deus falando, você vai voar mais alto. Diga para alguém, você vai voar mais alto. Porque você já está em você, irmãos. Mas para andar no sobrenatural, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Então diga, Ele me cobre, Ele me desafia, Ele me leva e Ele me pega. É assim, irmãos, a vida sobrenatural. Quando o incômodo vem, tenha o discernimento. É o inimigo? Se é, vai ter que sair. Mas se você repreendeu, não saiu, ok, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Por que está vindo esse incômodo? Por que está vindo esse incômodo na minha vizinhança, Pai? Será que o Senhor está me preparando para me dar a minha casa própria? Será que é possível que por isso que esse vizinho ficou endemoniado, encardido? Será que essa provocação está vindo porque Deus está falando que Ele vai continuar chacoalhando a minha zona de conforto? Eu que morei nessa casa há 35 anos, será que é possível que Deus está para colocar uma chave de uma casa própria na minha mão? E Ele está querendo que eu abra os meus olhos, que eu tenha fé, que vai ser do jeito que Ele faz, o jeito que Ele quer, o salário que eu ganho. É possível que hoje Deus esteja colocando uma chave na sua mão. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Será que é possível que o carro não para de quebrar, para você começar a ter fé, que Deus vai te dar agora, não um meio de transporte, mas um automóvel? Sabe o que eu penso, irmão? Tem que ter mais fé para ter carro velho do que carro novo. Eu tiro o chapéu para quem tem carro que é 25 anos velho. Porque o carro quebra tanto. E o dinheiro vem ou não vem para arrumar? Eu sei. Já tive muito carro velho. Até que eu comecei a crer. Deus vai me dar um carro melhor. Deus vai me dar um carro melhor. Irmãos, o carro quando quebra é estressante, tem que ir para o trabalho, tem que dar um jeito, o dinheiro aparece, pede para o irmão, pede para o amigo, pede para a sogra, pede para o pai, pede para o tio, aí rende juros dependendo da pessoa, e você não tem como pagar, e o estresse vem, e você acaba pagando. Irmão, você tem um carro novo, não quebra. E dependendo de como você compra, está na garantia. Será que é possível que o... Nossa Senhora. Veja isso como um ato profético hoje. Que Deus está sacudindo a sua zona de conforto. E que Deus vai te tirar dela hoje para um novo tempo. Que Deus vai colocar algo maior na sua mão. Você que está acostumado a ganhar 500, 600, 700 reais. É possível que Deus esteja te fazendo isso com você. Para você entender, pode prestar o concurso. Porque eu vou confirmar, a vaga é sua. Mas vai atrás, porque a capacitação eu já te dei. Abre e decola em nome de Jesus, irmão, nessa manhã.